Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho. Eis que chegamos o grande dia. Estamos iniciando hoje, à tarde, depois do meio-dia, a grande semana, a Semana Santa. Estamos aqui lendo o último Evangelho neste tempo da Quaresma, que começou lá no dia 14 de fevereiro, teve o seu primeiro domingo na Quaresma no dia 18, seu segundo domingo no dia 25 de fevereiro, seu terceiro domingo no dia 3 de março, seu quarto domingo no dia 10, domingo passado, dia 17, e hoje, dia 23, terminamos esse tempo de preparação e vamos iniciar a celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Mas antes, vamos ler o Evangelho de hoje. João 11, 45 a 56. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram um conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função daquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação, e não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, é importante falar aqui, esse evangelho é muito interessante. Primeiro, nós vemos que Jesus, ele sai de Jerusalém, ele estava lá na região onde João Batista batizava, depois ele vai se preparando, se aproximando de Jerusalém, ele vai para Efraim, bem perto, no deserto da Judéia, ainda ali em Judá. Mas a gente já vê que os judeus se preocupam porque muitos irmãos estavam vendo no Senhor Jesus a figura do Messias. Só que a visão de messianismo que tanto Caifás e aqueles sacerdotes do templo, aqueles fariseus tinham, era de um Messias libertador político. Enquanto que o messianismo de Jesus não tinha a ver, de modo algum, com a libertação contra Roma. E eles achavam que iria acontecer, se Jesus não morresse, o que de fato veio acontecer, sabe quando? No ano 70, quando Tito destrói Jerusalém.
devasta o templo. E no século II ocorre a definitiva diáspora romana. Os romanos fazem a diáspora, expulsam os judeus da Terra Santa. Então, ao permitir que aquele povo reconhecesse em Jesus o Messias, eles preferem fazer o quê? Eliminar aquele homem, que em nome do povo iria ser morto. Mas no fundo, a preocupação deles era não permitir que Jesus fosse mudar o status quo religioso dele. E quando na verdade Jesus, e a gente já ouviu isso durante agora a Quaresma, ele não veio mudar a lei, ele não veio mudar a religião judaica, ele não mudou nenhuma vírgula, mas ele veio dar comprimento e aprofundamento a ela. O messianismo de Jesus jamais iria passar por uma rebelião física, política, mas existencial. Então, para eles, para aquele grupo, porque muitos irmãos judeus estavam, ao vendo os sinais, seguindo Jesus e crendo que ele é o Messias. Eu oro muito, rezo muito, para que em Israel hoje, 2000 anos depois, muitos irmãos e irmãs judeus, filhos de Abraão como somos, reconheçam e aceitem Jesus como Senhor e Salvador, seu Messias, Filho do Deus vivo. Não precisa deixar de ser judeu, até porque Jesus continua sendo judeu, mas Jesus é aquele prometido. A verdadeira paz em Israel acontecerá quando o povo de Deus crer e se dar a verdade de que o Messias esteve aqui. E que não precisemos encontrar bodes expiatórios para deixarmos os nossos status quo, para não perdermos os nossos privilégios, como pensou a cabeça humana daquele sumo sacerdote naquele ano e daquele grupo. Que possamos perceber que o Espírito Santo ele conduz, transforma e muda. E olha, não pensem vocês que isso que aconteceu aqui no Evangelho de hoje não continua acontecendo, não. Continua muito. Muita gente não quer perder seu status quo na igreja, na política, nos feudos, na academia, na vida acadêmica, né? Aqueles feudos, aqueles professores que são verdadeiros divos dentro da universidade, às vezes preferem tirar a vida de um para não se abrir a mudança. Mas isso nós vamos celebrar nesse tempo que iniciamos daqui a pouco mais, às 17 horas. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.